Iniciando mais uma aula do sexto ano, o assunto de hoje são polígonos. Então vamos começar com a definição. Um polígono é uma figura geométrica plana, fechada, formada por segmentos de reta não colineares 2 a 2, tais que cada extremidade de qualquer um deles é comum a apenas um outro. Então aqui a gente tem 5 exemplos de polígonos. Esses polígonos aqui são formados por segmentos de reta, de tal forma que cada extremidade de um segmento de reta é comum a apenas um outro segmento de reta. Elementos dos polígonos. Bom, os polígonos a gente tem os vértices, lado, diagonal, ângulo interno e ângulo externo, como a gente pode ver aqui na figura. Definição de cada um. Bom, o vértice é o ponto de intersecção entre dois lados consecutivos. Então aqui na figura a gente percebe que aqui a gente tem um vértice C, que é um ponto de intersecção de dois lados consecutivos, este lado e este. O vértice E é ponto de intersecção desse lado com esse lado. É um ponto comum a este lado e a este lado, ou seja, é um ponto dos dois lados. O lado é o segmento de reta que une dois vértices consecutivos. O segmento de reta que está unindo dois vértices consecutivos. Por exemplo, o segmento de reta que está unindo o vértice B com o vértice A é esse ladozinho aqui, o lado AB. O segmento de reta que está unindo o vértice A com o vértice F é o lado AF. Diagonal é o segmento de reta que une dois vértices não consecutivos. Então, tu vai pegar aqui, dois vértices não consecutivos. Dois vértices não consecutivos, por exemplo, o B e o F. O segmento de reta que une os vértices B e F é chamado de diagonal, como por exemplo a diagonal aqui, B e E. A gente tem essa diagonal BE. É um segmento de reta que une dois vértices não consecutivos, já que o segmento de reta que une dois vértices consecutivos se chama lado. O que une dois vértices não consecutivos no polígono é a diagonal do polígono. Ângulo interno é a região interna formada por dois lados consecutivos. Ângulo interno, basicamente, é esse ângulo que está no interior do polígono. E o ângulo externo é o ângulo que está no exterior do polígono. Perceba que o polígono aqui, vou desenhar ele aqui em vermelho, a gente tem um ângulo que está no interior do polígono e o ângulo que está no exterior do polígono. O ângulo do exterior do polígono é o ângulo externo. Polígono e região poligonal. Um polígono separa o plano em duas regiões, o interior e o exterior dele. Quando nos referimos a um polígono, estamos nos referindo só à linha, aos segmentos de reta que formam o polígono, ao contorno do polígono. Quando nos referimos à região poligonal, estamos nos referindo ao contorno mais à região interior ou à superfície do polígono. Geralmente, quando nós referimos ao polígono, a gente está interessado em determinar o perímetro do polígono, que é o tamanho da soma dos lados do polígono. Já quando a gente está interessado na região poligonal, a gente está interessado na grandeza chamada de área do polígono, que seria para nós a medida da superfície da região poligonal. Polígono convexo e não convexo. Se traçarmos uma reta sobre cada lado de um polígono e o restante do polígono ficar do mesmo lado dessa reta, então dizemos que o polígono é convexo. Se houver pelo menos um lado em que isso não ocorre, então dizemos que o polígono é não convexo. Se a gente traçar uma reta sobre cada lado do polígono, feito eu tracei aqui, essa reta, essa reta, essa reta e essa reta. Tem duas situações. Se eu faço isso e o restante do polígono ficar do mesmo lado dessa reta, então a gente diz que o polígono é convexo. A gente chama o polígono de polígono convexo. Se eu traço uma reta sobre um lado e o restante do polígono fica do lado dessa reta. Agora, se eu traço uma reta
nos lados do polígono e parte do polígono fique do lado oposto da reta, como por exemplo aqui, ó, se eu tracer essa reta aqui, eu tenho parte do polígono para cima da reta e parte do polígono para baixo da reta. Então eu digo que esse polígono aqui é não convexo, ou também chamado de polígono côncavo. Já quando eu traço um segmento de reta em todos os lados do polígono e o polígono fica somente de um lado desse segmento de reta, então a gente diz que o polígono é convexo. Polígonos regulares e não regulares. Entre os polígonos convexos, há os que são regulares e os não regulares. Um polígono convexo é regular quando as medidas de comprimento dos lados são iguais e as medidas de abertura dos ângulos internos são iguais. Ou seja, um polígono é convexo. Um polígono convexo é regular quando tem todos os lados iguais e todos os ângulos internos iguais. Como, por exemplo, a gente tem aqui ó, esse polígono, que é um hexágono, que a gente chama de hexágono regular, já que todos os lados são iguais e, por consequência, todos os ângulos internos também são iguais. Aqui já é o contrário. Ó. Esse polígono é não regular, por quê? Porque tem lados que têm medidas diferentes. Um outro exemplo de polígono regular é o quadrado. O quadrado é um polígono que tem 4 lados iguais e 4 ângulos iguais. Logo, ele é regular. Nomenclatura dos polígonos. A nomenclatura tem relação com o número de lados e o número de vértices do polígono. Só existe polígono com 3 vértices ou mais. Começamos com o triângulo. O triângulo é um polígono que tem 3 vértices. O próximo é o quadrilátero. Quadrilátero porque tem 4. O próximo é o pentágono. A partir de agora, a gente vai usar sempre essa partezinha aqui, que é o gono. Hexágono, heptágono, octógono, eneágono, decágono, undecágono, dodecágono, pentadecágono e icoságono. Então, ó, cada nome tem relação com o número de lados e o número de vértices do polígono. Começando sempre com o triângulo, tem 3, depois 4, quadrilátero, 5, pentágono, 6, hexágono e por aí vai. Então, essa tabelinha aqui é importante. Ter no caderno. Então, essa foi a aula de hoje sobre polígonos.